Mas olha, gente, deixa eu falar pra vocês. A Daniela Gorgulho está aqui. É uma médica maravilhosa que veio hoje para conversar com a gente, uma médica dermatologista que veio hoje trazer dicas e uma forma de tratar, na verdade, ou pelo menos você saber conviver com a questão da dermatite seborreica. E a gente sabe que muitas pessoas sofrem com essa situação e muitas vezes não sabem como é que deve cuidar, qual é o tipo de tratamento, como você deve prosseguir os seus dias, né? E também como é que acontece? Só com adultos? É só com adolescentes? Criança também pode sofrer com isso? Bebê também? Isso é o que nós vamos conversar com ela e vamos tirar todas as dúvidas, afinal de contas é um bate-papo. E a Daniela tá aqui para conversar com a gente e tirar as tuas dúvidas também. A gente fica imaginando, Dani, primeiro é um prazer estar recebendo você. O prazer é todo meu e me sinto muito honrada de estar aqui e te reencontrar depois de tanto tempo. Pois é, Daniela, morrendo de saudade de você, uma pessoa que eu amo muito e que eu fiquei emocionada, né? Cada dia que passa, que a gente passa um tempo sem ver as pessoas que a gente tem carinho e amor, quando a gente vê, dá aquela explosão de felicidade. Estou muito feliz e hoje vendo você, né, nessa profissão maravilhosa e sabendo do trabalho que você vem fazendo, porque aqui no Bom Dia a gente sempre fala, trazemos grandes profissionais, especialistas e hoje não é diferente, a Daniela está aqui com a gente. Daniela, vamos explicar para quem está em casa, na verdade, o que é essa dermatite, né, na verdade seborreica e que mexe com muitas pessoas. E aí eu comentei, será que bebê, crianças, adolescentes, adultos... Vamos falar um pouco dessa questão aí que tem mexido com a vida de milhares de pessoas, né? A dermatite seborreica ela é uma doença inflamatória crônica que acontece no couro cabeludo e na pele. Então, ela se manifesta como lesões eritemato-descamativas, ou seja, avermelhadas com essa descamação que vai se soltando da pele, que vai se soltando do couro cabeludo. A manifestação mais comum dela é a caspa, por isso que muitas pessoas pensam que ela se restringe apenas à manifestação no couro cabeludo, que é a mais frequente. Mas não, ela pode acometer também as áreas seborreicas. O que são essas áreas seborreicas? São as áreas que a gente tem uma concentração maior das glândulas sebáceas, que produzem sebo e que deixam a nossa pele mais oleosa. Então, essas áreas são na face, ela é muito comum de aparecer na sobrancelha, região dos olhos, formando uma blefarite, na região lateral do nariz, tórax anterior, orelha, dentro e atrás da orelha, costas. Essas são as regiões mais comuns no adolescente e no adulto. Aí você me perguntou se ela pode acometer criança. Pode. Ela pode acometer desde o recém-nascido. Só que nessa faixa de idade muito precoce, a manifestação ela é um pouquinho diferente. No recém-nascido, ela é chamada de crostaláquea. Então, ela é uma escama no couro cabeludo amarelada, gordurosa, bem aderente. Normalmente a gente passa até óleos para tentar soltar aquela escama, porque se a mãe tentar retirar, pode machucar. Machuca, sangra, né? Então a manifestação é diferente, pode também dar na região das fraldas, se confundindo com a dermatite de fraldas. Então, como o recém-nascido é uma pele muito delicada, sempre o tratamento tem que ser acompanhado com o médico dermatologista. Já o adulto, depende da fase, né, que ele tem a dermatite seborreica. Se ele tem uma dermatite seborreica que se restringe ao couro cabeludo e é bem leve, é aquela descamação muito leve, ele pode até tentar fazer algumas medidas gerais, que eu posso colocar aqui para vocês, e pode melhorar e até resolver sem o médico. Agora, se é uma dermatite mais intensa, ele vai precisar de um médico dermatologista. Pronto. A Daniela estava até mostrando e a gente queria que você que está assistindo o nosso programa observasse. Você estava me falando que, geralmente, as pessoas de peles mais brancas, elas sofrem mais? Não, ou não é tem nada indiferente. A ver? É indiferente. Pode acomete cerca de 3% da população, ou seja, é bem comum. Qualquer faixa de idade, principalmente em torno dos 30 a 50 anos de idade. Né? Mas não tem diferença com relação ao fototipo do paciente, a cor da pele. Pronto. Quando você fala de bebês recém-nascidos, podemos acreditar que esse bebê que tem essa dermatite, o adulto também vai ter?
tem uma predisposição genética. Sim. A causa da dermatite seborreica ela é multifatorial. A primeira é a predisposição genética. Então, quem tem ali genes que favorecem ele a ter uma oleosidade aumentada. Mas, além disso, a gente sabe que tem também a influência de um fungo, que é a malacésia. Mas esse fungo, ele faz parte da nossa flora normal. Então, eu tenho, Vanusa tem, todo mundo tem. Mas, algumas pessoas têm uma predisposição para que esse fungo trabalhe mais. É como se o sistema imunológico também da pessoa reagisse mais contra o que aquele fungo forma na nossa pele e gerasse uma inflamação maior que leva a esse eritema e essa piora da descamação. E além disso, ainda tem relação com algumas coisas, por exemplo, com algumas doenças como Parkinson, HIV, algumas medicações que são usadas muito na neurologia para tratamento de epilepsia, pode estimular a produção sebácea e aumentar a dermatite seborreica. O estresse, gente, a pele é o espelho da alma. Então, o que a gente mais recebe no consultório é a dermatite seborreica piorada pelo estresse. Isso é muito verdade. Então deve ter chamado bastante atenção nesses últimos tempos, né? Que as pessoas ficaram mais estressadas, com preocupadas, certeza. O emocional mais abalado. E aí eu te pergunto, no caso, você disse que pode acontecer no ouvido, por trás do ouvido, né? Dentro do ouvido, por trás do ouvido, no cabelo. Pode acontecer em algumas partes do corpo e outras não? Sim, ela tem predisposição pelas áreas seborreicas, porque é uma doença que é extremamente ligada à oleosidade, ao sebo. Pode ter no couro cabeludo, mas pode acontecer de não ter na barba. Pode ter exclusivamente no couro cabeludo e não acometer outras regiões. O que é até interessante também, que eu sempre falo, se você não tem certeza que tem dermatite seborreica, que tem uma descamação no couro cabeludo, é muito importante uma primeira consulta com o dermatologista para ter certeza se é mesmo dermatite seborreica. Porque essas doenças eritematodermatosas que acometem o couro cabeludo e que podem não ser caspa, pode simular uma caspa, mas pode ser outras doenças como psoríase, que é uma doença autoimune que é muito parecida, que só o especialista mesmo para conseguir separar e identificar uma ou outra, porque é muito parecida. Algumas alergias a tintas, cabelos, tintas de cabelo, shampoos, alisantes, pode dar uma descamação e um eritema no couro cabeludo, dermatite atópica, que é uma outra doença de pele. Então, é muito importante a visita para a gente realmente ver se aquilo que parece de fato é, porque os tratamentos mudam, né? Então... E é impressionante. Cada profissional que a gente traz aqui, Daniela, a gente percebe que a gente tira dúvidas que as pessoas... É verdade, pode não ser isso. De repente, eu tomei remédio para uma situação e não era aquele problema que eu tinha, né? Não era aquela doença. E isso que você está falando é muito sério. Porque, assim, no caso dessa dermatite, ela vai estar sempre com aquela pessoa, e vai ser visível de se ver, ou pode acontecer dela aparecer só de vez em quando, porque existem algumas diferenças, né? Sim. Ela é uma doença inflamatória crônica. Quando a gente fala que a doença é crônica, é porque ela não tem cura. Mas isso também não quer dizer que você vai estar sempre expressando sinais daquela doença. Ela vai ter períodos de piora e períodos de intercrise, de melhora, que você vai estar bem. A imunidade vai influenciar? Influencia também. Agora, eu sempre que eu recebo um paciente com dermatite seborreica, eu dou uma verdadeira aula, porque eu acho que tudo que é crônico é interessante que o paciente aprenda a lidar com aquela situação. E não se desesperar. Exatamente. Né? Muitas pessoas se desesperam quando sabem que tem alguma doença crônica. E a gente não pode se desesperar, porque se o emocional tem que estar bem, é um dos maiores... Não desespera, né? Que piora. Não desespera que piora. E eu acho interessante, porque quando você sabe que você tem uma doença crônica, você vai ter que fazer o quê? Um tratamento. Um tratamento. Normalmente eu tento abordar de duas formas. O paciente geralmente chega com a crise mais intensa, né? Por isso que ele procura o dermato. Nas crises mais intensas, que é quando a caspa, seja na pele ou no couro cabeludo, está muito intensa, a gente tem que também entrar com medidas mais intensas. E elas vão desde shampoos e loções e pomadas, quando ocorre na pele, contendo substâncias que diminuem a inflamação, que diminuem a concentração de fungos, que diminuem a coceira, porque às vezes coça bastante.
para ele usar por um período de até 30 dias. E nesse período ele vai melhorar. Mas e depois? Quando o paciente tem sempre essa história de sempre ter o couro do cabelo oleoso, de sempre ter uma certa descamação, eu tento dar orientações, medidas que ele coloque no dia a dia para espaçar essas crises, fazer com que ela volte com menos frequência. E quais são essas medidas? A primeira delas, gente, é com relação à lavagem do couro cabeludo. A gente mora numa cidade que o clima tem muito calor e o calor ele estimula a produção de sebo. Então é natural que você precise lavar mais o cabelo morando em Teresina. Que era um pensamento que muitas pessoas têm ao contrário, né? Pessoas que desconhecem essa doença. É lavar mais, que você vai evitar mais o problema, Sim. né? Não tem uma regra de quantas vezes você precisa lavar o cabelo, mas você tem que se guiar pelo seu couro cabeludo. Você tem que lavar o mínimo necessário para ele se manter limpo e sem nenhuma descamação. Eu diria uma média de pelo menos 3 vezes por semana. Seria o suficiente. Algumas pessoas precisam de dias alternados e outras têm tanta oleosidade que necessitam lavar todos os dias. Isso é variável. Eu sempre indico que essas pessoas que têm o couro cabeludo oleoso usem shampoos específicos para quem tem cabelo oleoso para reduzir a oleosidade. Tem muitos pacientes que não gostam porque esses shampoos agridem mais os fios, mas tem uma diquinha. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode proteger, isso é para as mulheres, né? A gente pode proteger os fios com o condicionador. A gente coloca o condicionador em todo o fio antes de passar o shampoo. Aí a gente pega o shampoo, passa o shampoo somente na raiz, massageia usando as pontas do dedo, deixa agir 5 minutinhos. Quando você enxaguar, aquela espuminha vai cair sobre o condicionador e não vai danificar os fios. Né? Isso é muito bom para quem tem química, né? Para quem tem o cabelo mais já frágil. Acaba, de uma certa forma, ajudando a todas as pessoas que têm uma certa preocupação em não maltratar o fio do cabelo. Isso pode ser feito até por quem não tem dermatite seborreica, ajuda muito. E quando a pessoa está com a caspa mais intensa, existe shampoos de venda livre na farmácia que você pode testar. E normalmente a gente indica que no período de crise, esse shampoo seja usado todos os dias até o controle. Então, às vezes é necessário usar 15, 21 dias. Lavando diariamente. Uma vez que controlou, aí você pode reduzir as lavagens para 3 vezes por semana, um dia sim, um dia não. Isso ajuda muito também. Muito bom. As mulheres têm aquela perguntinha que sempre acontece quando elas estão naquele ciclo. E as mulheres que sofrem com essa dermatite e estão em ciclo menstrual, muda de uma certa forma? Todo estresse físico, hormonal, psicológico pode sim ser um gatilho, né, para a piora da dermatite seborreica. Não tem nenhum estudo científico que avalie uma relação causal, mas é possível, dependendo do estresse que aquele ciclo provoque naquela mulher, não é impossível que ocorra uma piora. Pronto. E relacionado a algum tipo de... a pessoa vai fazer uma pintura de cabelo, como é que essas mulheres e até os homens, né, como é que eles devem se cuidar quando o assunto é trabalhar com química, por exemplo? Então, a pintura, os alisamentos, né? Eles provocam uma inflamação local pelo contato em algumas pessoas e levam a descamação. Mas é um pouco diferente da dermatite seborreica. Aquilo ali já é esperado e tende a se resolver sozinho em poucos dias. Agora, é claro, se a pessoa já tem uma dermatite seborreica, evitar, né? Isso pode ser um gatilho para ela ter uma piora. Vai deixar de pintar o cabelo? Não, é uma doença crônica, ninguém vai ficar com cabelo branco, né? Aqui vai todo mundo ficar bonito. E aí a gente tenta entrar com alguma medicação que diminua um pouquinho a inflamação e controlar a situação, se for o caso, né? Pronto. Então fica aí, gente, a dica de que o importante, primeiro passo, procurar um profissional, um dermatologista, para você investigar qual o tipo de dermatite que você tem. Se é seborreica mesmo. Né? Você descobriu que então você vai começar o tratamento e vai saber lidar com essa situação. Doenças crônicas não é realmente pra gente se desesperar, é pra gente saber lidar com elas, porque todo mundo tem algum tipo de doença e tem que saber viver. Uma coisa que eu acho muito interessante, que chega muito essa pergunta,
se a dermatite seborreica é contagiosa. E como é algo que causa constrangimento muito grande, né? Quando a pessoa tem Isso intensa, é importante da gente falar. É importante a gente relatar que não, gente, não é contagiosa e também não é sinônimo de má higiene. A pessoa tem uma predisposição realmente genética, né? A ter aquilo. E outra é importante coisa... a gente falar sobre esse assunto, sobre tocar nessa tecla, porque existe sim. Existe preconceito e a gente precisa alertar as pessoas de que se não é contagioso, não tem por que você ter esse receio todo. Até porque essa pessoa tem que se sentir bem nos ambientes. Acolhida. E ao contrário, acolhida, você tem que ajudar. De repente você tá ali para ajudar. Olha, eu assisti uma entrevista, nessa entrevista tinham dicas interessantes. Será que você já procurou um especialista? Vanessa, tem graus, tem dermatite seborreica extremamente grave, de difícil controle, que a gente tem que entrar inteiro, né? Com medicamentos orais também para tentar conter. Então, assim, aquele paciente ele precisa de acolhimento. Pronto, você falou a respeito, né? Desse tratamento da pele, mas existem medicamentos que, de uma certa forma... Na maioria das vezes, o tratamento é com tópicos, sim, com shampoos, loções, né? Isso resolve assim 99,9%. Mas tem uma pequeniníssima porcentagem que tem dermatites extremamente difíceis de serem tratadas, que a gente tem que entrar com medicamentos orais. Eu já conheci uma pessoa que ela tinha dermatite nos braços, em cima das mãos, no rosto, na sobrancelha, em várias partes realmente, e é algo que talvez seja bem maior, né, o grau de dermatite nessa pessoa, né? E fica aí todas as dicas. Faltou alguma dica que a gente pudesse levar para quem tá em casa? Acho que é importante lembrar do gel, daqueles cremes finalizadores, né? Que os homens e as mulheres gostam de usar. Sim. Isso aumenta muito. E também tudo que oclui e aumenta a umidade. Porque como tem fungo envolvido, o fungo gosta desse ambiente quente e úmido. Então o calor piora, o banho quente piora, o gel, o creme diretamente no couro cabeludo piora. E chapéus, né? Evitar tudo que causa uma oclusão, dormir de cabelo molhado, prender cabelo molhado, tudo isso piora. Essa medida. E os olhos? O que falar de olhos relacionado à dermatite? Então, normalmente, quando a gente tem a dermatite seborreica na face, a gente deixa alguns sabonetes que são oftalmologicamente testados também para diminuir e tratar essa região. Quando tem acometimento intraocular, a gente tem que passar para o oftalmologista, né? Porque pode acontecer. Pode ser só uma blefarite externa que a gente consegue tratar com uma pomada, mas em alguns casos causa até irritação interna e a gente tem que ter aí um tratamento combinado com o médico oftalmologista. Tá certo. Olha, então, para quem está assistindo o nosso programa, todas as dicas possíveis. Eu até falei um pouquinho sobre a questão do óleo, porque eu sou apaixonada mais por creme, mais por óleos, né, para passar na pele, do que o próprio creme. No caso dos óleos que a gente vai passar no corpo, para quem tem dermatite, no caso, seria ruim ou não? Não, na verdade, a hidratação da pele, a maioria dos hidratantes, eles contêm óleos, né, nas suas fórmulas. Não tem problema quem tem uma pele oleosa utilizar hidratante, até porque a finalidade do hidratante é manter a barreira cutânea da pele preservada, íntegra, e reter principalmente água na nossa pele, não é óleo, entendeu? Então não tem problema utilizar. Desde que utilize um hidratante certo para aquele tipo de pele. Então, se eu tenho um paciente com dermatite seborreica, no tratamento dele, eu vou retirar tudo que é hidratante, tratar a primeira doença. Mas depois que ele estiver controladinho, eu prescrevo um hidratante tanto facial específico para quem tem pele oleosa, como corporal mais adequado para o tipo de pele que ele tem. Mas é possível sim fazer muito uso. Bom. Gente, vai aparecer aí na telinha, tá? O Instagram da Daniela. Quem quiser mais dicas, mais informações, basta só entrar em contato com ela, vai lá no direct dela. A Lorena tem o telefone para aquelas pessoas que quiserem entrar em contato com ela também, mas aí a gente vai reforçar a Daniela falando do Instagram mais uma vez. Vocês podem me seguir então no Instagram, doutora Daniela Gorgulho, e sou eu que respondo, então podem tirar todas as dúvidas por lá, o que for possível, né? Algumas coisas realmente precisa de um exame físico. Muito bom, quero te trazer mais vezes para o programa, estou super feliz. Um abraço para todo mundo. Obrigada, querida. Gente, como é gostoso a gente poder falar da tua saúde, da saúde da tua pele.